Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse Victorinox. Vai ser um vídeo rápido porque não tem muito o que ser dito, a não ser algumas curiosidades. É um Victorinox Escort, tá? Quando eu comprei junto com um Classic. E o Classic eu dei de presente para uma amiga, porque ele tem uma tesourinha e tal. E a curiosidade desse canivetinho, gente, é que durante 6 anos ele foi usado literalmente todo santo dia. Não é figura de linguagem. Durante 6 anos ele foi usado todo santo dia, até 2020, de 2014 até 2020. Por quê? Por um motivo muito simples. Uma cadela minha pegou leishmaniose e aí eu fazia o tratamento dela com um comprimidinho pela manhã e um à noite. Está me fungindo o princípio ativo, mas é o mesmo princípio ativo usado para quem tem problema com proteína. Não, eu estou num problema sério de esquecer as palavras. Paulão, quem tem o problema do seu Hamilton, que ele tem com proteína. Ácido úrico. Ácido úrico, isso. Ácido úrico em excesso. É o mesmo princípio ativo. Com a dosagem certa para ela. E por que o canivete era usado? Para partir comprimido? Não. Porque a melhor forma para ela engolir o comprimido era eu pegando um pedaço de salsicha, fazendo uma escavação nela, tirando um cilindrozinho do meio dela, enfiando o comprimido e rolhando a abertura com aquele pedaço removido. E para isso, essa lâminazinha estreita, fininha, era o ideal, tá? E é por isso também que vocês veem, o disco da Victorinox até perdeu a cor, de tanto que ele foi manipulado e usado, tá? Mas era usado basicamente só para isso, nem para abrir caixa e coisa nada. Mas durante 6 anos, que foi o período que eu fiz o tratamento dela até ela falecer, foi usado todo santo dia. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Cabral, você está querendo dizer que ele não é útil? Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que a lâmina é muito pequenininha. Para você se desincumbir de algumas tarefas, numa emergência, até vai. Mas até, por exemplo, para cascar uma fruta, ele é ruim, tá? Mas para essa função, funções muito detalhadas, de pequenas proporções, ele até vai bem, tá? É um canivetinho ultra leve, 17 gramas, tá? Tem, além da função da lâmina principal, uma lixazinha de unha, tá? Uma chavinha de fenda, um palitinho muito bom, tá? Uma pinça muito boa, extremamente funcional para você tirar farpa de dedo e coisa, ela pega muito bem, tá? É uma excelente pinça. Um keyring, se você quiser colocar no chaveiro, porque é um canivetinho tipo chaveiro, né? Mas funciona muito bem para essas, que eu digo, pequenas tarefas ou tarefas detalhadas. Por exemplo, apontar um lápis. Mulher que usa uns troços aí que parece lápis para passar maquiagem e tal, apontar esses negócios e tal. Abrir pequenas embalagens, abrir cartas e tal. É basicamente a função dele, tá, gente? Eu não me vejo com um canivete desse no bolso para uso no dia a dia. Já vi, inclusive, mais de uma vez, algumas vezes, no supermercado, por exemplo, alguns homens com ele no chaveiro, com acho que chave do carro e tal. Aí a pessoa, para cortar uma sacola, abrir uma embalagem ali no caixa ou nas bancas e tal,
estava usando um desse. Para mim, como eu tenho alguns canivetes, eu tenho canivetes do mesmo tamanho dele, com lâminas praticamente com o mesmo comprimento do fio, mas mais robustas e que tem clipe. Então eu vejo mais função para elas no meu bolso do que para ele. Ele no período de 6 anos ele ficava junto à mesinha de remédios, né? Porque eu tinha que dar remédio 2 vezes ao dia para minha cadela. Mas é isso a função dele, tá? Alguns detalhes construtivos, apenas por curiosidade, porque está cheio de vídeos dele por aí. São 6 centímetros de comprimento total, tá? Lâmina com 4 centímetros de comprimento total. 3,2 de fio útil, tá? Que é um fio reto, fazendo uma curvinha do tipo upsweep só na ponta, tá? A lixinha de unha, 4 centímetros também, tá? Chavinha de fenda, 2,5 milímetros de largura, né? Espessura de 0,8 milímetros, tá? Largura da lixa de unha, 1,2 milímetros. Espessura máxima da lâmina de corte, 1 milímetro, tá? Nela toda ela tem um ricaço aqui, mas a espessura é praticamente integral, fazendo um ligeiro distal taper, mas muito discreto mesmo, é praticamente inexistente, tá? E uma largura de lâmina de 6 milímetros, tá? A largura da lâmina 6 milímetros. Dureza é aquilo que eu falei. A regularidade da Victorinox é impressionante. Mesmo essa lâmina miudinha desse jeito, 56 RC, tá? Então, gente, é mais uma curiosidade mesmo, principalmente sobre o uso dele, que foi dado a ele por mim, tá? Já que eu não tinha uso de bolso ou de chaveiro para ele, o uso que ele teve, realmente para isso ele foi muito útil, foi fazer um túnelzinho. Cabral, você não podia só fazer um cortezinho na salsicha e enfiar o comprimido? Não, porque é um comprimido grande pela dosagem que ela tinha que tomar, e aí se eu só entrasse com a lâmina no meio da salsicha e enfiasse o comprimido, ele rasgava a salsicha. Então eu fazia um túnelzinho cilíndrico, tá? Com essa lâmina, é muito fácil fazer. Tirava aquela rolhazinha de salsicha, rolha mais longa, colocava o comprimido, voltava uma parte da rolha, dava para a cadela, ela só jogava na boca, batia num canto, no outro e ia para dentro. Ela fazia a digestão da salsicha e aí o comprimido tinha até a vantagem, já que ele era partido ao meio, né, por causa da dosagem em miligrama exata para o peso dela, ele tinha uma liberação mais lenta, então ficava mais igualitário. Por 12 horas até a outra dosagem e tal, e funcionou tão bem que ela nunca apresentou nenhum sintoma Olha, eu falei o nome no início e já esqueci. Peraí, como é que é, Paulão?
Leishmaniose. Tá ficando sério isso, tá ficando sério. Eu tenho que ler mais. Um excelente remédio para isso é leitura. Eu até leio bastante, mas vou ter que aumentar isso. Mas ela morreu, ela estava com 9 para 10 anos, foi por falha renal, tá? Porque um dos efeitos colaterais da leishmaniose é o processamento do sódio pelos rins, tá? Então ela deu esse problema. Eu, na verdade, quando eu vi que ela estava muito mal prostrada e tal, e já tinha deixado de comer e de beber, aí eu sacrifiquei, porque eu não vou deixar animal meu ficar sofrendo, tá? Mas essa medicação, gente, que ela tomou para evitar os sintomas da leishmaniose, ela pode ter um efeito colateral nos rins, que é formação de pedra, tá? Mas é uma pedra de xantina, não é de oxalato nem nada, não. Então, durante todo o tempo que ela tomou o comprimido, na ração dela, eu pingava tintura de quebra-pedra, que eu mesmo faço, para prevenir. E ela realmente nunca mostrou nenhum sintoma também de pedras de xantina nos rins, tá? Nunca teve desconforto urinário, nunca teve sensibilidade na região dorsal, onde ficariam os rins, sempre urinou bastante, bebeu muita água, então, e isso também eu dei mais preventivamente, porque eu sabia que a medicação podia provocar isso, então eu fiz questão de todo santo dia na ração dela, ela tomar tintura de quebra-pedra para tentar prevenir isso e parece que funcionou bem, tá? Ela viveu muitíssimo bem com a leishmaniose, né? Como eu falei, nunca teve sintoma nenhum, só mesmo no ano que ela faleceu, que foi 2020, que numa semana ela prostrou, aí parou de comer, e quando ela parou de beber e ficou só deitada e nem conseguindo levantar, aí eu decidi, falei, não, ela não vai ficar sofrendo, sacrifiquei, né? Mas tirando isso, sempre levou uma vida normal, tranquila, fazendo guarda no quintal, passeando quando ia passear, tal, tranquilo, não teve problema adverso nenhum advindo da leishmaniose, né? O canil tinha proteção de tela e tal, mas é isso, aconteceu, não havia o que fazer, a não ser o tratamento, né? Porque, infelizmente, na época que ela teve leishmaniose, pelo menos quando ela começou, a política dos nossos governantes é cão com leishmaniose você tem que sacrificar. Eu falei assim, eu não iria sacrificar minha cadela, e ainda não tinha aquele tratamento único, que é uma injeção que parece funcionar, mas tem algumas dúvidas quanto a isso. Então eu usei essa medicação para tratamento de quem tem ácido úrico alterado. Eu esqueci o nome do princípio ativo. Mas funciona muitíssimo bem. Se você não quer gastar os tubos de dinheiro com essa injeção e mais não sei o que, e não sei quantas consultas ao veterinário, pelo menos no caso da minha cadela, que era uma Rottweiler, que pesava 50 quilos, por isso a dosagem da medicação era relativamente alta, porque você tem a miligramagem correta por quilo de peso, mas religiosamente, todo santo dia, 2 vezes ao dia, ela tomava medicação. Tanto é que, na época, meu irmão prestava assistência para distribuidoras de farmácia, eu comprava a embalagem industrial dessa medicação, hospitalar, não é industrial, né? Embalagem hospitalar dessa medicação que vinha com 500 comprimidos, eu acho, tá? Mas funcionou muito bem, felizmente. E era isso, esse canivetinho
é mais pela curiosidade do emprego dele, que é o único emprego que eu dei a ele e o único emprego que ele teve. Mas, curiosamente, apesar de não ser portado, depois do Solo e do Spartan, foi meu Victorinox mais usado. E num curto período de tempo, de 6 anos. Só que nesses 6 anos ele foi usado literalmente todo santo dia, 2 vezes por dia. E é lógico, como ele estava ali à mão, às vezes abria uma caixa, um envelope, qualquer coisa, ele era usado, mas o uso básico dele era para criar um túnel numa salsicha para embutir um comprimido para dar para minha cadela. Tá? Então é mais uma curiosidade mesmo. Para mim, para os meus usos e costumes, uma lâmina pequena, tão estreita, tão delgada, e um canivete sem clipe que pode escorrer pelo bolso, eu nunca vi uso de porte para ele. Tá? Como eu já falei, eu tenho um Sanremo, por exemplo, que é o mesmo tamanho dele, com uma lâmina mais robusta, porém com distal taper. Não é tão fina, tá? Mesmo com um hollow ground dela alto, que chega até praticamente a espinha da lâmina, ela não tem a mesma habilidade de corte dele. Mas a usabilidade dele é muito maior do que a desse aqui, porque sua mão veste ele melhor, a lâmina tem mais robustez, você não tem medo de fazer algumas alavancas com ela, tá? A fiação não, a fiação é a mesma coisa, o fio agudo cortando sempre é um requisito básico para qualquer lâmina minha, em qualquer aço, em qualquer configuração. Só de curiosidade. Se rapa cabelo, igual, não é igual Gillette, mas o termo é igual Gillette, né? Porque não tem lógica em canivete ou faca você dar fio igual de uma Gillette ou de uma navalha, porque esse fio simplesmente não vai durar. Você está falando em agudez, Cabral? Eu estou falando em agudez, sim, porque normalmente uma navalha trabalha com um fio aí de 6, 7 graus. Tá? Meu canivete que trabalha com menor ângulo, por exemplo, alguns em 13C26, alguns em 14C28N, dois em AUS8, em ZDP 189, que trabalham com 10 graus de microfio. Tá? 7 ou 6, que seria uma navalha, já é um pouco extremo demais para ele, haveria falha estrutural no microfio, tá? No desbaste todo do microfio e potencialmente até no desbaste e alívio, porque para ele trabalhar com 6 ou 7 graus de microfio, ele tem que trabalhar com desbaste e alívio final de pelo menos 5 graus. E aí, qualquer tarefa que você vá fazer com um canivete ou faca, cortar um papelão mais grosso, qualquer coisa, vai potencialmente haver uma falha estrutural, porque é muito pouco aço dando suporte a esse fio, tá? Ou microfio. Tá? Então, isso é só uma divagação a mais, mas para quem quer ter, eu só tive a curiosidade de dar uma olhada no preço hoje, está em torno de 130, 150 reais. Eu hoje jamais pagaria isso num canivetinho desse. Tá? Ainda mais tendo muito chinês da Sanremo, da outras marcas aí, mas que são pequenos também, tão efetivo quanto, e principalmente algumas
versões chinesas do Victorinox, que são bem mais baratas do que isso, e como eu já falei, dependendo do fabricante, a qualidade chega a ser melhor, pelo menos em termos de aço e retenção de fio. Não posso falar de acabamento, porque nunca tive nenhum deles em mãos, mas eu conheço os aços usados, normalmente 5 cromo, até o próprio 3 cromo, ou 8 cromo, não o 3 cromo, mas o 5 cromo e o 3 cromo, e o 8 cromo, por exemplo, aceitam perfeitamente durezas na casa de 58, 60, tá? Sem a mesma susceptibilidade à fratura do 1041-10, 1041-16 usado pela Victorinox. Então, não estou desfazendo do canivete, só estou dizendo que é o tipo de canivete que não é para mim, para meus usos e hábitos, em termos de porte no bolso, tá, gente? Para muita gente, portar na carteira, para mulher portar em bolsa é excelente, tá? Mesmo para os homens, em chaveiro, naquele bolsinho do relógio da calça jeans e outras calças, funciona bem. Não é o meu caso, só isso, é uma questão de gosto pessoal, tá? Mas, como todo produto da Victorinox, é um bom produto, tá? Mas não é para mim, vamos dizer assim, mas me foi muitíssimo útil durante 6 anos, literalmente sendo usado todo santo dia, na quase totalidade das vezes, 2 vezes ao dia, algumas vezes até mais quando aparecia uma tarefa mais leve e ele estando à mão era ele usado. É isso por esse vídeo, um abraço a todos.